Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Zadra e hoje a gente vai trabalhar o poder constituinte e as suas formas de manifestação. Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente vai entender é o que é esse poder constituinte. Poder constituinte é o poder de criar a Constituição. É aquela força de transformar a vontade popular nas normas que vão definir o poder e as limitações do Estado, os direitos e garantias fundamentais da população. Esse poder constituinte, ele é entendido por muitos como efetivamente essa força, essa energia que cria, que permite o surgimento da Constituição. E ele tem algumas formas de se manifestar. As três formas principais é através do poder constituinte originário, poder constituinte decorrente e poder constituinte derivado. A gente passa agora a análise de cada um deles. Fiquem comigo e prestem bastante atenção aqui. O primeiro deles é o poder constituinte originário. Quais são as características desse poder constituinte? O poder constituinte originário é o poder de criar efetivamente a Constituição do Estado. E por ser aquele direito ou aquela norma, aquele poder que vai criar a norma máxima do Estado, esse poder, ele tinha que ser, obviamente, inicial. Inicial porque é o primeiro, é a primeira grande norma. Eu estou criando aquilo que vai ficar no topo da pirâmide de Kelsen. Então esse meu poder é um poder constituinte inicial, é um poder inicial. Ele também é chamado de poder autônomo, ele tem essa característica. Por que autônomo? Porque ele não está preso a nada. Ele é livre, ele não está subordinado a nenhuma outra regra. E analisando essa característica de ser autônomo, a gente também percebe a outra característica que é de ser incondicionado. Gente, mas presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Essa regra básica de ser incondicionado, de ter como característica ser completamente incondicionado, ela vem sendo questionada, ou melhor, a doutrina vem alterando um pouquinho esse entendimento. Por quê? Porque por mais que o sistema constitucional mude e uma nova Constituição surja, o poder constituinte originário, ele tem uma limitação. Qual é essa limitação? As normas e os tratados em matéria de direitos humanos, do qual o Estado já fazia parte. Então, algumas normas, por mais que o Estado queira, nem mudando a Constituição ele pode implementar, ele pode criar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muito se discute a pena de morte. Vamos voltar com a pena de morte no Brasil. Conversa de boteco, rotineira, né? Só que a pena de morte e a prática de tortura, elas são objeto de tratados que visam a sua eliminação. E o Brasil faz parte desses tratados. Além disso, a vedação à tortura, que muita gente defende, essa vedação é considerada uma norma erga omnes, ou seja, uma norma oponível a todo e qualquer Estado, independentemente de ratificação ou de aceitação. A tortura não é aceita. O Brasil, então, nem se ele criar uma nova Constituição, ele pode implementar outras formas de pena de morte e pode aceitar ou permitir que a tortura seja praticada no Brasil. Aí vocês vão falar assim, professora, mas tem um monte de Estado aí, um monte de país que permite a pena de morte, por que a gente não vai poder? Porque esses tratados de vedação ou eliminação à pena de morte e à prática da tortura, ela permite que você mantenha as hipóteses de pena de morte já previstas no seu sistema constitucional quando da criação e quando da ratificação do tratado com relação à pena de morte, mas não permite que você amplie essas hipóteses. Então, no Brasil, a gente só pode em caso de guerra. Mas então Estados Unidos, Tailândia, eles podem manter a pena de morte do jeito que eles quiserem? Não.
Eles também devem obedecer o devido processo legal, garantir ampla defesa, contraditório. E aí, nesses casos, depois do devido processo legal e de todas as possibilidades de defesa, caso exista no sistema constitucional, no momento da ratificação do tratado, essa previsão, ele pode manter, mas ele não pode criar novas hipóteses. Então, se eu tenho essa impossibilidade, né, essas normas que vão vedar, por exemplo, que eu crie, vamos acabar com a Constituição, tá tudo errado no Brasil, vamos criar uma nova, e aí eu crio uma nova Constituição e falo que torturar não tem problema. A pedófilo merece ser torturado. Vou lá e quero colocar isso na Constituição. Merece sofrer. Lei de talião. Posso? Não. Se eu não posso, como que eu posso falar que esse poder é completamente incondicionado? Eu não posso. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque em questões objetivas, em algumas provas, as provas mais bem elaboradas ou mais bem estruturadas, a gente vai perceber que eles colocam como característica do poder constituinte originário ser incondicionado, mas que existe uma certa limitação. Em questões subjetivas, discursivas, a gente vai ver muito essa discussão. E vocês não podem jamais deixar, quando for falar dessa característica, dessa limitação existente aqui, tá? Professora, mas não veio falando nada na prova. Era uma questão objetiva e simplesmente falava que o poder constituinte originário é incondicionado. Beleza, marca como certo. Professora, veio falando que o poder constituinte originário é incondicionado ou que ele é condicionado às normas dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Tá certo também. Porque é a única limitação que ele sofre. É a única restrição. Ele não está limitado a nenhuma outra estrutura, ele não tem nenhuma outra amarração. Então ele não precisa criar um sistema de governo pré-existente, ele não precisa manter o mesmo sistema de governo, ele não precisa manter diversas regras estruturais do Estado. Ele pode mudar muita coisa. O que ele não pode fazer é reduzir, é limitar normas de direitos humanos. Ok? Vamos passar. Quanto à natureza, o poder constituinte originário ele pode ser classificado, né, como poder jurídico ou poder político. Ele tem essas duas naturezas e vai depender do autor que você trabalha, do autor que você estuda. Por quê? Porque os justnaturalistas, eles vão falar que o poder é um poder jurídico porque ele é uma norma. Ele é uma norma e, como uma norma, ele tem um poder, uma força jurídica e, por isso, impõe regras a todo o Estado. Só que os positivistas, eles falam o seguinte: antes de ser um poder jurídico, antes de criar a norma, o poder constituinte originário, ele é um poder político, porque ele só vai trazer para a Constituição que está sendo elaborada a representação, a exteriorização e as vontades políticas daquele povo. Então, ele surge, a natureza desse poder constituinte originário é político e não jurídico. Essas são duas naturezas, né, que dependendo da corrente vai se sobrepor. Então, ele pode ser tanto um poder jurídico, justnaturalistas, quanto positivistas o definem como poder político. Ok? Quanto à legitimidade, o poder constituinte originário vai ser subjetivo ou objetivo. Como assim? A legitimidade subjetiva, ela vai entender que o exercício desse poder originário, ele é igual à titularidade, ou seja, todo poder emana do povo. Quem detém o poder é o povo, que o exerce através da formação da Assembleia Nacional Constituinte. E por isso, a população, o povo, é o titular desse direito. Outra corrente vai entender
que a legitimidade ela é objetiva. Como assim? Como que o poder constituinte originário vai ter essa legitimação objetiva, né? Eles vão entender que aqui eu não estou preocupada com o exercício, com quem é o titular. Eu estou preocupado com o conteúdo. E o conteúdo é a vontade popular. Então, para a corrente, né, objetiva, o conteúdo constitucional é igual à vontade do titular. Então, o que eu estou preocupado aqui é com o conteúdo. E aqui, na legitimidade subjetiva, com o exercício. Tá? Lembrando, então, característica inicial, autônomo e incondicionado. Aqui, cuidado, tá? Porque há a limitação das normas internacionais de direitos humanos, de normas básicas de proteção ao ser humano. A natureza vai depender da corrente, para os justnaturalistas, poder jurídico, para os positivistas, poder político. E com relação à legitimidade, a corrente subjetiva vai preocupar especificamente com o exercício desse poder, e esse exercício vai ser igual à titularidade para exercer o poder constituinte originário. E para a corrente objetiva, a minha preocupação não é com o exercício, não é com a titularidade, é com o conteúdo da matéria que vai refletir a vontade do titular. Ok? Vamos passando então. Apagar aqui meu rabisco. Entendido o nosso poder constituinte originário, que no Brasil foi feito através de uma Assembleia Nacional Constituinte, que criou a nossa Constituição de 88, a gente tem também o poder constituinte decorrente. O ato de disposições constitucionais transitórias, ele traz para a gente no artigo 11 a seguinte redação. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Então, o que é o poder constituinte decorrente? O poder constituinte decorrente é a possibilidade ou o poder dado aos outros entes da federação de criar, dentro da sua autonomia de organização, a sua própria Constituição. É por isso que a gente tem a Constituição Federal e as constituições de cada Estado-parte. Então, cada Estado recebeu da Constituição, recebeu do poder constituinte originário, através do artigo 11 da DCT, o poder constituinte decorrente. Poder esse que decorre, vem do poder constituinte originário. Se ele vem do poder constituinte originário, decorrente. Eu vou colocar aqui, ou eu coloquei, 2 espécies desse poder constituinte decorrente. O primeiro deles, inicial, que é o poder de criar a Constituição estadual, e o poder constituinte decorrente reformador, que é o poder de alterar, modificar a Constituição estadual. Passando, quais são as características, então, desse poder constituinte decorrente? A primeira delas é que ele é um poder de direito atribuído pela Constituição. Ele é secundário. Por que secundário? Não falei para vocês que foi o poder constituinte originário que deu esse poder para eles? Se o poder constituinte originário deu esse poder para eles, ele decorre, ele vem, ele é recebido, ou seja, ele é secundário àquele poder constituinte original, inicial. Ele é limitado e condicionado. Limitado porque ele não pode contradizer o que dispõe a norma constitucional federal. Ele precisa obedecer às regras impostas pela Constituição. E ele precisa precisa também replicar normas exigidas pela Constituição Federal. Então, o Estado ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser. Olha, Estado, você pode criar sua Constituição, mas espera lá.
Você tem normas que você deve repetir de forma obrigatória e, além disso, você precisa também obedecer certas regras e parâmetros, tá? Quais são, então, essas limitações que vão restringir o poder constituinte decorrente? A primeira delas é o princípio da simetria. Como eu disse, algumas normas estão na Constituição Federal e as constituições estaduais precisam replicar. Eles precisam traduzir as mesmas normas, tá? Além disso, existem normas chamadas de normas de observância obrigatória que não está escrito na Constituição que essas constituições estaduais têm que replicar. Só que elas traduzem princípios constitucionais. E esses princípios constitucionais, alguns expressos e outros não, previstos na Constituição de forma expressa, eles devem ser traduzidos nas constituições estaduais da mesma forma. Essas normas de observância obrigatória são os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais extensíveis e os chamados princípios constitucionais estabelecidos. Ok? Vamos lá! O próximo poder constituinte que a gente vai estudar, depois do originário e do decorrente, é o poder constituinte derivado. O que é esse poder constituinte derivado? É o poder de mudar a Constituição. É o poder de alterar as normas constitucionais. Mas como? Bom, se a nossa Constituição é uma Constituição super rígida ou rígida, ela tem regras específicas de alteração do seu conteúdo. Se ela tem regras específicas de alteração do seu conteúdo, a própria Constituição trouxe a previsão de alteração do seu texto, de modernização, de adequação. Esse poder de alterar a Constituição é chamado de poder constituinte derivado. Ele tem como características ser instituído pela própria Constituição. Ele é limitado às possibilidades e às condições impostas na Constituição Federal. Quais são as duas espécies que a gente tem? A gente tem o poder constituinte derivado de reforma, com as normas previstas de alteração no artigo 60, e aí eu tenho normas, como a gente vai ver, circunstanciais, temporais e materiais, e o poder constituinte derivado, de revisão. E essa norma vem prevista no artigo 30 da ADCT. Esse poder vem estabelecido no artigo 30 da ADCT. Quais são as limitações ao poder constituinte derivado reformador? Todas as regras para alteração constitucional, elas estão estabelecidas no artigo 60. E aí, a nossa Constituição vai trazer limites formais, limites processuais e procedimentais. O primeiro deles é a iniciativa. Como assim? Um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, ele tem que ser proposto obrigatoriamente ou pelo presidente da República ou por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E a última possibilidade de iniciativa para a proposta de emenda à Constituição é através da aprovação ou do pedido ou da proposta feita por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando em cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então aqui, a primeira regra processual para exercer o poder constituinte reformador, para que uma emenda à Constituição seja aprovada, é a questão envolvendo iniciativa. Quem pode propor? Não é qualquer pessoa, não é qualquer deputado, não é qualquer senador. Para propor uma emenda à Constituição, só os 3 legitimados constitucionais, tá?
Além disso, ele traz regras com relação ao sistema mais dificultoso de aprovar uma emenda à Constituição. Eu preciso disso, senão a nossa Constituição seria flexível. Qual que é esse processo? Ela precisa ser aprovada em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, ele vai ser aprovado 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado Federal, e ele precisa da aprovação de 3/5 dos membros, ou seja, maioria absoluta. Ok? Além disso, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Presta atenção! O presidente da República é quem normalmente promulga as leis. Mas aqui, quando eu falo de emenda à Constituição, o presidente vai participar só no processo de iniciar, na fase de início, na fase de iniciativa. Ele não vai promulgar. Quem vai promulgar é a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tá? E por fim, a matéria constante de proposta à emenda, rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa, ela compreende 1 ano. E ela vai de 2 de janeiro a dezembro. A data exata eu não vou nem falar com vocês porque eu não tenho certeza absoluta agora, tá? E ela tem 2 períodos legislativos. Se por um acaso essa emenda, essa proposta de emenda à Constituição, ela for negada, ela não for aprovada, ela não pode ser proposta na mesma sessão legislativa. Ela vai ter que aguardar a próxima sessão para ir se defender novamente aquela alteração constitucional, tá? Aquela emenda específica não pode ser proposta novamente. Limitações materiais. Deixa eu apagar. O que a gente tem de limitação material? Artigo 60, parágrafo 4. As nossas famosas cláusulas pétreas. Não podemos criar propostas à emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Vou fazer uma perguntinha aqui. Finge que isso é uma prova. O voto obrigatório pode ser extinto? Esse negócio de ter que todo mundo votar, isso não tá certo, e o meu direito de não querer manifestar a minha opinião política, eu não tenho essa liberdade? Eu posso fazer uma emenda à Constituição pedindo o fim do voto obrigatório? Olha aqui. Tem obrigatório aqui? Não, não tem obrigatório. Então, eu posso alterar? Posso. Outra pergunta bem peculiar é o seguinte: posso criar uma emenda à Constituição para mudar o regime presidencialista? O que eu não posso mexer aqui? Na forma federativa. E se eu quiser criar uma monarquia, um parlamentarismo, posso? Posso. A ideia, né, que a gente depois vai discutir um pouquinho no Poder Constituinte Revisor, é que não tem nenhuma limitação aqui. A gente não consegue enxergar nenhuma limitação material com relação a essas possíveis alterações. Outra coisa que eu não posso fazer é reduzir direitos e garantias individuais. Posso aumentar? Posso. Posso criar novos direitos e garantias fundamentais? Posso. E aí vem uma dúvida que muita gente coloca, que é o seguinte: se a gente for pegar em direitos e garantias individuais e analisar a nossa Constituição, a gente vai achar que o capítulo específico que trata disso é apenas o capítulo 5. Artigo 5º. Se é só o artigo 5º, eu excluo todos os outros direitos do artigo 6º, 7º e 8º. Eles não seriam também considerados direitos fundamentais e com isso sofrer a proteção? Hoje a gente entende que há a possibilidade ou há a proteção também a esses outros direitos, apesar de que a gente tem julgados do Supremo entendendo como cláusula pétrea
e entendendo que a própria Constituição definiu direitos e garantias individuais como limitação material. E com isso seriam aqueles previstos no artigo 5º. Tá, professora, o que eu coloco? Texto da Constituição. Questão objetiva, texto da Constituição. Direitos e garantias individuais. Tá bom? Continuando. Limitação temporal. E agora eu vou falar do poder... Desculpa, gente. Poder constituinte derivado revisor. Tá, já entendi o poder constituinte reformador, já entendi as regras de alteração, de modificação da minha Constituição. Agora, o que é esse poder constituinte revisor? Esse poder constituinte derivado revisor, ele foi previsto na DCT e ele deveria ser exercido, como ele efetivamente foi, 5 anos após a aprovação, após a promulgação da Constituição em 88. Então, em 1994, a gente teve, né, essa revisão constitucional, que foi feita em uma sessão unicameral, e, inclusive, nesse período, houve o plebiscito para a escolha da forma de governo. Então, se a gente seria monarquia, o presidencialismo que a gente tem hoje, ou o parlamentarismo. Naquele plebiscito que foi feito, a gente optou por manter o presidencialismo, por manter a nossa forma de governo, o nosso regime, e aí, nesse período, a gente exauriu o poder constituinte derivado revisor. Ele teve a eficácia exaurida. Eu já utilizei aquele poder que a Constituição deu ao Congresso Nacional, 5 anos após a promulgação da Constituição, de fazer uma análise geral do que precisava mudar e do que estava ok na nossa Constituição. Ele foi exercido em 94, extinguiu, exauriu, e hoje a gente não tem mais o exercício desse poder constituinte derivado revisor. Por que eu trouxe para vocês, e eu falei quando eu estava falando do reformador, da alteração, né, da forma de governo? Porque muita gente defende que, como esse plebiscito já previsto, já estipulado na DCT, aconteceria para exatamente perguntar à população o que a gente queria, né, o que a população desejava, esse direito de alterar também foi exaurido. Só que essa corrente, ela, principalmente recentemente, ela foi afastada, porque, novamente, não há uma limitação material dentro das normas do poder constituinte reformador. Ok? E a gente finaliza por hoje e espero vocês na próxima aula.